Quem opera direta ou indiretamente, dependente de grãos de terceiros para produzir proteína animal, faz sistematicamente perguntas como essas: o que vai acontecer com os preços? O que esperar do amanhã quando o assunto é grãos? Bem, falando especificamente do complexo soja, tenha total certeza, meu amigo, que o amanhã da sua margem de lucro está na China. E é justamente aí que está o perigo, pois os chineses também sabem disso. E quem não tiver conhecimento e malícia para entender o jogo vai rodar, pois os chineses vão usar todas as armas que têm para desdenhar a fúria da sua demanda, fazendo de conta que está tudo mega tranquilo por lá. E qual é a arma mais poderosa que a China tem para fazer isso? Bingo! A indústria da comunicação. Num estalar de dedos, Pequim joga informações longe da realidade na imprensa global, já que eles sabem que todos os veículos de comunicação ao redor do mundo vão estampar na íntegra e com destaque informações favoráveis a eles. E aí, meu amigo, quem não tem acesso à informação investigativa de mercado de fato cai na armadilha. Esta semana circulou como fogo em tanque de gasolina uma notícia no mercado internacional e que a Rural Business vai te mostrar numa tradução feita diretamente pelo Google. E na sequência, sites ditos especializados e a imprensa em geral publicou aqui no Brasil reportagens como essas que têm como origem a agência de informações financeiras Bloomberg. Acompanhe. Com importação recorde de soja do Brasil, China diz que não precisa de grãos dos Estados Unidos. China diz que pode viver sem importações agrícolas dos Estados Unidos. China filma a chegada de soja brasileira e diz que não precisa dos Estados Unidos. Parceiro do Brasil, China diz que não precisa de grãos dos Estados Unidos. Mas calma, porque tem mais. China diz que vai substituir grãos dos Estados Unidos por soja do Brasil. China mostra a chegada de soja brasileira e diz que não precisa dos Estados Unidos. Grãos dos Estados Unidos são facilmente substituíveis, diz China. Venda de soja do Brasil cresce em meio à guerra comercial. Pois bem, vamos agora aos detalhes da reportagem da Bloomberg que foi copiada mundo afora. Está preparado? Então chame as crianças para a sala para que possam entender definitivamente a diferença entre informação investigativa de mercado, como a Rural Business faz, e o que roda de graça por aí na mídia comercial do mundo. E no final, questione se vale a pena ou não ser assinante aqui da Rural Business, ok? E o título da tal matéria é: China afirma que não precisa de grãos dos Estados Unidos, enquanto a oferta do Brasil cresce. Segundo a reportagem, o fornecimento de grãos da China não será afetado pela perda de importações de grãos para ração e sementes oleaginosas dos Estados Unidos, graças à abundância de substitutos disponíveis no mercado global e às reservas nacionais suficientes, disse um alto funcionário do planejador estatal do país a repórteres na segunda-feira, dia 28 de abril. O maior comprador mundial de soja deve receber uma quantidade gigantesca da oleaginosa da América do Sul no segundo trimestre, aliviando a escassez de oferta e ajudando a reduzir ainda mais os preços da ração animal. Os embarques, principalmente do Brasil, Argentina e Uruguai, devem subir para mais de 30 milhões de toneladas no período de abril ao final de junho, escreveu um funcionário ligado ao Ministério da Agricultura da China em um artigo separado. E segundo cálculos da Bloomberg, isso seria um recorde para o trimestre. E a matéria continua dizendo que a China tem diversificado suas fontes de grãos nos últimos anos e passou a comprar mais soja brasileira, já que a guerra comercial desencadeada pelas tarifas do presidente Donald Trump torna as compras de safras dos Estados Unidos inviáveis. E que, segundo o vice-diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, grãos americanos como soja, milho e sorgo podem ser facilmente substituídos e os suprimentos no mercado internacional são suficientes. E que mesmo sem a compra de grãos para ração e oleaginosas dos Estados Unidos,
não haverá muito impacto no fornecimento de grãos da China. Olha, antes da gente continuar, responda aqui para a Rural Business. Se você fosse um dirigente chinês, o que diria a mídia? Que o país está desesperado pela dependência que tem da soja americana ou que está tranquilo com o que o Brasil tem de soja e, por conta disso, não está nem um pouco preocupado? Não precisa nem responder, não é mesmo? Basta ter mais de 12 anos de idade e um pouquinho de malícia para entender que China e Estados Unidos travam um embate que vai muito além da guerra de tarifas. É uma verdadeira briga de pitbulls, uma guerra para matar ou morrer. É óbvio que nenhum dirigente chinês vai dar pinta de que o país está encurralado. Óbvio que não. Cada mensagem que Pequim deixa chegar à mídia é muito bem pensada para atingir o seu alvo. E este é o perigo. Uma notícia como essa, espalhada como fogo em capim seco por sites que se dizem especializados em agronegócio, induz facilmente ao erro, já que ninguém faz questão de explicar. Afinal, quem domina uma parte importante da mídia hoje aqui no Brasil, hein? Se falou que é o capital chinês, acertou na mosca. E como a Rural Business é uma das raras exceções com zero de interferência externa em seu conteúdo, por ter como única fonte de receita a sua assinatura, nós vamos te mostrar os dois lados dessa história. Estão te dizendo por aí que se a China tem opção para se abastecer aqui no Brasil, as chances dos preços da soja caírem são enormes, não é mesmo? Pois vamos te pedir para observar com carinho o que temos para te mostrar a partir de agora. A China deixou claro nesta matéria que está nas mãos do Brasil, não deixou? Então, temos aqui uma informação muito importante que você que opera direta ou indiretamente no complexo soja pode não ter dado a devida atenção. A pergunta é se a China agora ficou refém do Brasil. Quanto vale a soja produzida por aqui? Sim, meu amigo, porque se seguir com a matéria um pouquinho mais à frente, quase no final, vai encontrar o seguinte depoimento. Algumas empresas chinesas que esmagam soja para produzir óleo de cozinha e ração animal, principalmente para o rebanho suíno do país, foram forçadas a suspender as operações depois que o início lento da colheita no Brasil e as restrições logísticas atrasaram os embarques do país, escreveu IN no artigo que foi publicado no site do Centro de Informações do Ministério da Agricultura. Os preços do farelo de soja subiram em Dalian para o nível mais alto desde dezembro de 2023, neste mês, após as importações de soja em março terem caído para o menor nível em mais de uma década. Enquanto isso, os estoques da oleaginosa importada nos portos chineses também caíram e estão próximos do menor nível em 5 anos. E aí a Rural Business pergunta, uai, cadê os estoques? Por que eles não foram jogados no mercado? Será que já acabaram e os chineses precisam esconder isso do mercado? O fato, meu amigo, é que falar é fácil, o difícil é provar com dados. E é por isso que ninguém cita números e jogam no mercado informações muito distantes da realidade. Então vamos saber qual é a realidade? Bora investigar com a equipe de grãos aqui da Rural Business o que a matéria da Bloomberg não mostrou e a mídia comercial brasileira simplesmente copiou? Brasil, Argentina e Uruguai foram citados como fornecedores de soja para a China nesta matéria, certo? Você faz ideia de quanta soja esses países teriam para exportar este ano? Isso não seria, digamos, fundamental para ser publicado em uma reportagem como esta? Quem é assinante aqui da Rural Business há mais de um mês sabe que a Argentina é carta fora do baralho. É isso mesmo. Já saiu do jogo, meu amigo, porque o país vizinho é hoje o terceiro maior importador de soja do mundo, encostado no segundo colocado, que é o México. Pelas projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os argentinos terão que comprar 6 milhões e 200 mil toneladas de soja no exterior para conseguir exportar alguma coisa, perto de 4 milhões e meio de toneladas. Arredondando, terão de importar 6 para exportar 4. Já o Uruguai terá menos de 3 milhões de toneladas de soja para atender o mercado global. Ouviu bem isso? E isso acontece porque os uruguaios produzem apenas 3 milhões e 100 mil toneladas de soja ao ano
e exportam 90% disso. E como pode ver no destaque verde neste gráfico, esses 90% representam apenas 2 milhões e 800 mil toneladas de soja. E que, se fosse integralmente exportado para a China, garantiria o consumo deste gigantesco mercado por apenas uma semana, porque depois já era. Resumindo, de todo o jogo de palavras estampado nesta matéria que a Rural Business acabou de te mostrar, produzida pela agência de notícias financeiras Bloomberg e copiada na mídia comercial brasileira, só sobra para os chineses o Brasil. E a pergunta de milhões de dólares é: será que temos soja suficiente para garantir toda a necessidade de importação da China? Sim ou não? Qual é a resposta certa? Coloca a ampulheta aí, editor. Pois saiba que a resposta é não, meu amigo. Também não temos. De acordo com o USDA, o Brasil terá 105 milhões e 500 mil toneladas de soja para atender a toda a demanda internacional que bate forte na porta nesta temporada. Toda a demanda internacional, ouviu bem? E só a China, como revela este estudo gráfico exclusivo da equipe de grãos da Rural Business, precisa comprar 109 milhões de toneladas. Portanto, ficariam faltando 3 milhões e meio de toneladas para atender a toda a demanda chinesa. E aqui está um outro ponto importante dessa história. A China tem, de verdade, vastos estoques de soja hoje? A resposta é sim, tem. E reza a lenda que são os maiores de toda a história. Segundo as últimas projeções, os chineses conseguiram aumentar em 80% as suas reservas estratégicas de soja ao longo das últimas 5 safras, já se preparando para um novo embate com os Estados Unidos. Se é verdade ou não é uma longa história, mas a previsão é que o país tenha hoje 44 milhões de toneladas de soja nos estoques, volume capaz de atender 4 meses de consumo. Então, sim, este é um ponto importante a ser observado. No entanto, uma hora, toda essa tal soja estocada vai acabar. E quem, além dos Estados Unidos, conseguiria ter grão para garantir a recuperação dessas reservas no decorrer do segundo semestre, caso essa guerra comercial continue? Quer saber? Ninguém. É isso mesmo, nenhum país do mundo terá um volume tão grande de soja para completar o consumo chinês e ainda recuperar as suas reservas. Só os Estados Unidos. E é por isso que a China está desesperada, atirando para todos os lados. Olha, é óbvio que a Rural Business nunca participou de uma reunião do Partido Comunista da China para ouvir as definições estratégicas de atuação do governo chinês. Mas olha, podemos apostar que na pauta alguém lá uma hora gritou: "Ei, precisamos assustar o Brasil". E qual é o caminho mais rápido para fazer isso, hein? Coloca a ampulheta de novo aí, editor. É isso mesmo, acertou. A ordem será usar a mídia, que se diz gratuita, para não te deixar ver o valor que a sua soja tem hoje, por ser a única opção que a China tem para se abastecer. E ainda reduzir as compras que certamente terá de fazer dos Estados Unidos no futuro próximo, caso toda essa guerra tributária se estenda por mais alguns meses. E é você quem precisa definir se cai mais uma vez nas manobras da China, que já te enganou em 2018 com a peste suína, ou não. Esse mercado da soja é hoje um mar recheado de tubarões, meu amigo. E se você ainda não entendeu que precisa ficar longe do que é publicado de graça na mídia comercial brasileira e está em dúvida se faz agora mesmo uma assinatura aqui da Rural Business para melhorar a sua margem de lucro, sinceramente só podemos te desejar boa sorte. Mas se você decidiu prestigiar com a sua assinatura o trabalho diário da Rural Business para os mercados de grãos e pecuária, com informações que nunca vão circular de graça por aí, eu sugiro que conheça uma das plataformas recém-lançadas para tomar decisões com maior segurança e saber tirar proveito de cenários cada vez mais tumultuados, e que são os mercados de grãos e proteína animal no Brasil e no mundo. Acesse agora mesmo a RB Pro e RB Pro+, porque só com conhecimento e malícia, observando os trabalhos de quem opera de fato investigando esses mercados,
você pode ampliar a sua visão e melhorar a sua margem de lucro. E se você, tal qual os chineses, tivesse como missão diária comprar toneladas de grãos e carnes pelo mundo diante do cenário atual, o que é que você faria? Avante agronegócio do Brasil, só com informação profissional é que vamos sobreviver.